Hoje eu quero falar com você que é investidor, você que está sempre à procura de um bom investimento, um bom negócio. E se você encontrasse um tesouro numa terra, num terreno, o que você faria? É sobre isso daí que nós vamos falar hoje. Hoje é sobre a parábola do tesouro escondido. Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Essa é a nossa quarta parábola. Já falamos parábola do semeador, parábola do fermento, a parábola do grão de mostarda. E hoje nós vamos falar de duas parábolas em uma. A parábola do tesouro escondido e a pérola de grande valor. Então, se você quiser acompanhar, a leitura ela vai ser feita em Mateus, no capítulo 13, verso 44 em diante, tá certo? Então vamos lá. O reino dos céus assemelha-se a um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o novamente. Então, transbordando de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele terreno. Na sequência, a pérola de grande valor. Da mesma forma, o reino dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas. E assim que encontrou uma pérola valiosa, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. É isso, é sobre isso. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. Aí eu te pergunto, quanto vale esse tesouro? Ele vale tudo que a gente tem. Na minha opinião, eu faria de tudo. Daria tudo e dou tudo. Que eu sempre oro, eu sempre apresento, porque quanto vale a vida eterna, quanto vale a salvação, quanto vale a gente se assentar aos pés do Senhor, no seu trono, na sua glória. A gente vive um dia a dia atarefado, sempre procurando uma boa oportunidade de negócio, um bom investimento, um bom fundo que vai dar um retorno. A gente tenta otimizar os nossos rendimentos, uma renda extra, e não há problema nenhum com isso. O Senhor nos ensina, sim, a prosperar, né? A investir, mas não que a gente faça da nossa vida financeira a nossa prioridade, porque primeiro o reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Aí você fala assim, tá, e como é que eu posso pagar para entrar no reino? Primeiro que você não tem que pagar nada, porque já foi pago. Já foi pago da forma mais bonita e mais dura que você já ouviu falar, porque Jesus pagou com o próprio sangue, para que a gente pudesse estar aqui hoje e acessar o reino de maneira simples, mas sincera. Como é que você acessa o reino? A gente já falou de salvação e agora a gente está falando de reino. Salvação, desvio de rota. Reino é o governo de Deus, que começa no teu coração. Então, como é que é você encontrar um tesouro? Como que você pode pagar? Como que você pode acessar? É simples. Como a gente fala em reino, a gente fala em governo de Deus, você tem que deixar Ele tomar conta de tudo para você. Muitas vezes a gente faz planos, né? Eu sou empresário, eu sempre fui na área de gestão, de liderança. Muitas vezes a gente tem que tomar decisões, como uma pessoa da área de exatas, a gente se firma, né? Em cálculos, em projeções, em estatística. Só que eu aprendi o seguinte, nos nossos planos, a deixar uma linha para Deus, uma linha em branco. É isso mesmo, galera. Porque às vezes a gente vai fazer cálculo, a gente vai fazer projeção, a gente vai ter expectativa, só que os nossos cálculos podem errar, pode ter um fator que a gente não controla geralmente, e quem domina tudo e todas as coisas é o Senhor nosso Deus. Então quando você tem um projeto e você deixa uma linha em branco para o Senhor tomar conta e para Ele participar do teu projeto, você pode ter certeza, você vai ter sucesso nele. Não que o Senhor vai aprovar todos os teus planos. Você procure trabalhar com o teu propósito, as tuas expectativas alinhadas ao propósito do Senhor, que Ele tem para você. Então os teus planos vão dar certo. Não foque em dinheiro, não foque só em ganho, não foque só em coisas materiais. Tudo isso é bom. O Senhor sabe que você precisa. Ele sabe que você tem que comer, sabe que você tem que vestir, sabe que você tem uma família para cuidar. Só que você imagina o seguinte, tem as aves, tem os peixes, os animais, eles não plantam nada. E eles comem todos os dias. O Senhor prepara o alimento para eles, né? Olha o lírio dos campos, que você olha assim, aquele vasto campo florido. Quem deu aquela beleza? O lírio não escolheu aquela beleza para ele, foi o Senhor que assim determinou. Imagina se Ele cuida assim dos animais, das aves. Que dirá você e eu e nós, que somos filhos e fomos ainda justificados com a morte do próprio Filho dele na cruz.
Toda vez que eu lembro dessa história, eu fico feliz, me dá um aperto no coração, porque dura coisa foi que o Senhor Jesus passou para que a gente pudesse acessar o sangue, a salvação pelo sangue. Então, busque primeiro o reino. Eu sei que é difícil, Você lembra que você sempre tem uma escolha. Você pode escolher entregar o teu coração, você pode escolher ajudar o teu próximo, você pode escolher servir melhor a tua própria família, a tua esposa, o teu marido, os teus filhos, né? Pega o teu ego e rasga ele, a tua ira. Deixa de querer ser um justiceiro, porque a justiça da terra é uma, que você quer fazer com as suas próprias mãos. Mas a justiça de Deus, ela é silenciosa, mas ela não falha. Muitas vezes você vai se sentir injustiçado, você vai falar, pô, eu faço as coisas certas, eu não prejudico ninguém, eu tento fazer o meu e ainda assim sou prejudicado. E aí, numa dessa que você é prejudicado, você quer o quê? Você quer fazer justiça com as suas mãos. Você pode até fazer, né? A justiça, a lei, né? Os advogados estão aí para isso, os juízes, para que se faça justiça entre os homens. Só que se você preferir entregar a tua casa a Deus e a justiça divina, melhor ela vai ser executada do que a justiça do homem. Eu vou contribuir com vocês sobre um caso meu, né? Pouco tempo atrás eu fiz um negócio com uma pessoa, era um negócio de investimento. E eu comprei ali três bens, tá? Não vou entrar no mérito do que é, mas eu comprei ali 3 bens e essa pessoa me disse o seguinte, ela falou, Thiago, pode pegar, vamos comprar para investir e tal, dali 60 dias eu negocio para você, eu repasso para alguém e isso vai te dar um lucro de tanto. Olha aí, tudo bem, estava dentro da expectativa, dentro dos valores. E aí eu fiz essa negociação, aí passou perto dos 60 dias, eu conversando com a pessoa e tal. Aí quando eu estava ali perto da data, eu sempre mandava mensagem, né, conversando, batendo papo, eu mandei para ele e falei assim, pô, e aí, você conseguiu alguém já, tá perto do período e tal? E ele me deu uma resposta meio rude, né, ele falou assim, pô, cara, você fica me perguntando, fala assim, se eu soubesse que você ia ficar assim me importunando, eu não tinha feito negócio com você. Aí eu parei, pensei e falei, poxa, ele me deu o prazo de 60 dias, já passou esse período. Eu estou trabalhando com a informação. E eu respondi para ele, falei, poxa, eu vi que você se irritou, né? Então eu peço perdão por isso. E eu não vou mais te incomodar com esse assunto. E aí eu fiquei chateado e também fiquei bem irritado, porque o combinado não sai caro, é assim que se diz, né? E ele não cumpriu o combinado. E aí eu pensei por muitas vezes de ir lá e resolver fazer a minha própria justiça, né? Que eu estava com o meu direito dentro do que a gente havia combinado. E aí eu peguei, em oração, eu senti assim, você vai fazer a tua justiça ou você vai entregar para mim? Eu falei, Senhor, eu vou entregar para ti. E foi uma experiência muito bacana, porque eu orei, eu falei, Senhor, eu fiz negócio com essa pessoa, assim, 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 da mesma forma que tinha feito. Já passou o prazo, essa pessoa se irritou, me deu uma resposta atravessada, eu falei, eu não quero carregar isso. Eu falei, Senhor, eu entrego nas suas mãos, que o Senhor faça a justiça, porque eu não quis prejudicar ele, mas eu não queria ser prejudicado também. Encerrei aquele assunto, e aí passou ali mais ou menos um mês, aquela pessoa voltou a me procurar. Ô Thiago, você ficou chateado comigo, né? Eu tava, na época, mas eu falei assim, por que eu estaria? Eu já tinha entregue mesmo para Deus, já tinha esquecido aquele assunto. E, entre aspas, tinha tomado um certo prejuízo financeiro. Ele falou, ô Thiago, eu sei que eu fiz negócio com você, eu não cumpri, mas eu gostaria de acertar as coisas contigo. Quando que você pode vir aqui no meu escritório? Aí marcamos ali uma data e tal. Ele me recebeu ali, me cumprimentou, tá, me abraçou. Ele falou, rapaz, eu queria te pedir perdão. Eu falei, tudo bem, cara. Eu falei, vamos resolver acertar as coisas, né? Ele falou, você não sabe o que aconteceu comigo. Eu me envolvi com algumas apostas de jogo e eu perdi muito dinheiro. Ele me falou o tamanho, eu não vou nem falar aqui, mas assim, para lá de 1 milhão, para você ter uma noção. Ele falou, então eu não pude pegar aquela situação com você de volta. Eu falei, poxa, eu fico triste, espero que você se recupere e tal. Eu falei, deixa isso para lá, cara, uma certa hora que você recuperar, a gente, né, se acerta e tal. Ele falou, não, as coisas já estão melhorando para mim, eu quero acertar as coisas com você. Aí naquela hora, eu senti assim, o Senhor no meu coração falando assim, eu trabalho de uma maneira que você não imagina. Então eu não precisei ir atrás dele, não precisei brigar, xingar e fazer a justiça com as minhas mãos. Eu simplesmente dobrei meu joelho e pedi para o Senhor fazer a justiça dele. Resumindo, eu não fiquei com prejuízo, aquela pessoa tardiamente acabou honrando com os compromissos
E eu contei para ele que eu tinha orado por ele e que tinha colocado nas mãos do Senhor para que o Senhor honrasse e fizesse as coisas de acordo com o que o Senhor assim entendesse, né? Então essa pessoa falou que pensou até em se matar por conta de tanto dinheiro que ela tinha perdido. Imagina o que eu poderia ter feito na vida dessa pessoa se eu tivesse tentado fazer a minha justiça, pressionando ele, ou buscando algum advogado ali com os meus direitos. Poderia ter até piorado a situação dessa pessoa. Então, o que eu tirei desse aprendizado é a gente nunca sabe o que o outro lado está passando. E a justiça de Deus ela é melhor que a justiça dos homens, tá certo? Então, a salvação não é pelo esforço, não é comportamento, ela é um ato de Deus. O Senhor sonda os corações, onde recebe um amor incondicional. Ele percebe esse amor incondicional. E se esse amor incondicional for prioridade, o Senhor vai se agradar de ti. Então eu deixo aqui essa reflexão para você. Se você encontrou o reino, se você está buscando, larga tudo. Larga o teu ego, larga a tua ira, larga de ser justiceiro e busca o reino, que você vai ser recompensado ainda assim na terra. Tá certo? Espero ter ajudado vocês, ter contribuído. Tamo junto. Até a próxima. Fiquem na paz.